Bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma reflexão dessa semana. Na reflexão de hoje, uma continuidade de algumas reflexões anteriores. É uma pergunta que sempre faço para mim mesmo, né? Quem é Jesus? E no estudo que eu tenho feito, vou refletir entre nós três visões, né? A primeira visão é a visão das autoridades religiosas judaicas, né? Eles utilizavam a lei segundo os seus próprios interesses, segundo as suas convenções, né? Seu, sua lei, a sua tradição, e essa tradição, essas convenções, eram segundo as crenças judaicas, né? Era repassado de pai para filho, de sacerdote para sacerdote, continuamente, vinha desde o tempo da libertação do povo de Israel lá do Egito, né? E sempre, como em todos os ensinamentos humanos, todos os ensinamentos dos homens, sempre vai acrescentando alguma coisa ou vai tornando essa coisa segundo os interesses daquele tempo, os interesses daquele momento ou daquelas pessoas sobre as quais estão a autoridade e a interpretação dessas visões, né? O homem, seja qual for o seu cargo, a sua importância, se ele não tiver sob o controle do Espírito Santo de Deus, ele não vai entender as coisas, ele não vai entender a vontade de Deus. E diante disso, aquelas autoridades religiosas daqueles dias, e nós podemos trazer para os dias de hoje também, aquelas autoridades, elas não tinham o Espírito Santo de Deus com elas. Então elas não conseguiam compreender, saber verdadeiramente quem era Jesus. Jesus, eles estavam esperando o Messias que viesse para libertá-los com a espada, libertá-los do jugo, né, daquelas nações que dominavam Israel, e naquele tempo era a nação romana, o Império Romano, mas eles esperavam um libertador com a espada que viesse derrotar os seus inimigos, como tinha acontecido lá atrás, né? Só que anteriormente, lá nos séculos anteriores, todas as vezes que Israel estava dependente de Deus, estava submisso à autoridade de Deus, eles derrotavam os seus inimigos, por mais poderosos que fossem. E nesse tempo não, eles estavam distantes de Deus, distantes dos planos e da vontade de Deus. E por isso eles não conseguiam compreender que Jesus era o Messias que eles estavam esperando, era o libertador que eles estavam esperando, mas não era um libertador de espada, é um libertador que veio para libertá-los do pecado, para novamente reaproximá-los de Deus. E eles não conseguiram compreender. A segunda visão era dos seus irmãos. Os seus irmãos que cresceram juntamente com ele, seus irmãos, todos eles mais novos, quer dizer, ele era o irmão mais velho, ele dava o exemplo para eles, ele mostrava para os seus irmãos tudo que ele podia fazer, tudo que o seu comportamento, as suas palavras, as suas atitudes, mas eles não conseguiram compreender quem verdadeiramente era Jesus. Em João 7,5 nos diz, pois nem os seus irmãos criam nele. E nós podemos ver em outras passagens, Mateus 13, versículos 56 e 57, que nos diz, todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. E Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser em sua própria terra
e na sua própria casa. Jesus era desprezado, não era reconhecido pelos seus irmãos. E isso era notório, tanto que as pessoas falaram, mas não é seu irmão, vocês não são de lá, vocês não são irmãos esse não é o filho do carpinteiro, vocês também não são filhos do carpinteiro? Quem é Jesus? Quem é seu irmão? Eles não conseguiam explicar, porque eles não conheciam verdadeiramente quem era Jesus até então. A terceira visão que eu quero refletir com os irmãos é a visão dos soldados. Os soldados, aqueles soldados que foram comissionados, que foram ordenados pelas autoridades religiosas para que fossem prender a Jesus, eles não prenderam Jesus. E ao chegarem diante das autoridades religiosas, eles foram questionados. Mas por que vocês não o trouxeram? Ele não resistiu à prisão, ele tinha soldados sob seu comando. Por que vocês não o trouxeram? Nós vamos ser impactados pelos soldados, porque esses que não tinham conhecimento religioso praticamente nenhum, uma boa parte deles não fazia parte, não eram integrantes do povo de Israel, eram soldados talvez romanos, talvez de outras nações, mas eles responderam para os profetas a sua visão, a visão que eles tiveram de Jesus. E a resposta deles foi a seguinte: Jesus, jamais alguém falou como este homem. Esta foi a visão dos soldados. Jamais falou como este homem. Qual a minha visão a respeito de Jesus? Qual a sua visão a respeito de Jesus? Que o Espírito Santo de Deus possa nos instruir, possa falar no nosso coração, possa nos mostrar verdadeiramente quem é Jesus. Que eu possa compreender, que eu possa entender quem verdadeira é Jesus para mim. Eu clamo ao Senhor que me dê a verdadeira visão de quem é Jesus. Deus nos abençoe.